Olá, pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que todos estejam bem. Tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a constelação familiar, porém, na visão do negócio, né? Então, na verdade, constelação empresarial, sistêmica, não familiar, certo? Vamos entender como uma técnica terapêutica que olha para traumas transgeracionais, para padrões de repetição transgeracionais familiares, pode ser colocada a partir do ponto de vista de um negócio. E como esta técnica pode contribuir para o sucesso da sua empresa, né? Responder questões ocultas, dinâmicas ocultas que ocorrem dentro da sua empresa. Vamos entender o quanto isso pode contribuir e como ela pode ser aplicada dentro do seu negócio. Vamos lá, falando um pouquinho sobre teoria, gente. Constelação empresarial sistêmica. Como levar esse olhar, né, da visão sistêmica para um negócio? Bom, a constelação sistêmica ela traz para nós que todas as situações vividas, coisas que a gente passa no dia a dia, crenças que nos definem, muitas vezes nos deixamos ser definidos por crenças, elas são trazidas de gerações passadas, né? Nós somos ligados em lealdade inconsciente aos nossos familiares, tanto nas situações de amor vivida por eles, quanto nas situações de dor que eles também viveram, né? Então, assim, brevemente, para não ficar muito extenso, quando um novo sistema se forma, ou seja, uma nova família se forma, um homem e uma mulher que têm suas famílias por trás, tem seu pai e sua mãe, e ele tem seu pai e sua mãe. Esse casal se encontra e forma um novo sistema. Para esse novo sistema familiar, toda a carga emocional e psicológica dessas famílias, elas vão reverberar neste novo sistema, nessa nova família que está se formando, né? E quando se fala de empresa, a mesma coisa acontece. Então, quando alguém abre uma empresa, esse alguém ele veio de algum lugar, ele tem uma família de origem. E essa família de origem é quem o construiu como pessoa. A partir desse pressuposto, a empresa vai trazer todo o sistema familiar daquele proprietário, daqueles sócios, em caso de mais de um dono. Então, olhar o sistema familiar, ter essa visão é importante, principalmente quando você vai falar em sociedade, né? Que carga emocional você está trazendo para sua empresa? Ou seja, um casal, pode ser um casal montando uma empresa, sendo sócios e montando uma empresa. Esse casal, ele vai trazer questões, todo o sistema familiar do marido vai reverberar naquela empresa, através do marido, do proprietário. Toda a carga emocional, transgeracional, de bloqueios, crenças e sistemas que a esposa tem na sua família vai reverberar no sistema daquela empresa, a partir da sua sócia. Então, os nossos sistemas, eles caminham com a gente para onde nós formos, né? Então, às vezes, as empresas estão passando por dificuldades e elas não olham para toda essa carga sistêmica. Nós somos uma rede, uma grande rede. Estamos totalmente entrelaçados e conectados. E dentro de uma empresa, não somente o sistema familiar dos proprietários reverberam na alma dessa empresa, mas também os funcionários. Cada funcionário tem o seu sistema familiar. Cada cliente tem o seu sistema familiar. Cada fornecedor tem o seu sistema familiar.
E todos esses sistemas se conectam. E ali pode começar a haver uma desordem. Então pensem a partir deste ponto de vista. Comecem a perceber que os seus funcionários e a alma espiritual, familiar deles interfere na sua empresa, assim como seus clientes, assim como seus fornecedores, assim como o seu, se você é proprietário de uma empresa. No próximo quadro a gente vai fazer um estudo de caso, de uma constelação que eu fiz recentemente, de uma clínica, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona essa dinâmica. Até mais! Então vamos lá, pessoal, para a parte prática do nosso estudo de caso de uma constelação empresarial. Eu fui procurada por um casal, são sócios e marido e mulher, donos de uma clínica de terapias, certo? E a demanda deles era se reposicionar no mercado, né? Eles gostariam de mudar o plano de negócios e queriam entender como estavam sendo vistos, tanto pelos clientes como pelos parceiros de negócio, tá? Vejam bem, parceiros, não outros sócios, certo? Então começamos a constelação trazendo o casal, né, os proprietários, certo? Trouxemos a empresa, que ela foi representada exatamente com esses bonecos, tá? Os pacientes e os parceiros que eles já tinham, tá? E nessa configuração, os representantes, né? Nós fazemos essa constelação, fizemos esta especificamente online, com bonecos e com pessoas representando estes bonecos e os proprietários assistindo, né? Então, quando nós trouxemos essa configuração, o paciente, né, quem estava representando os pacientes, pedia para se colocar distante, né, não conseguia ficar perto, se sentia tanto quanto incomodada com esta configuração e olhava muito para os parceiros e para um dos sócios, tá? Dizia que enxergava a empresa, mas não tão grande quanto enxergava este sócio e um dos parceiros de negócio. No decorrer dessa constelação, o representante da sócia, né, trouxe a informação de que, na verdade, o que mais ela conseguia enxergar era a empresa. E que este representante, que é a clínica em si, fisicamente, trazia uma certa confusão, ela ficava se sentindo muito angustiada, preocupada, com medo de que faltasse dinheiro, né? Nós fizemos alguns movimentos, né, no momento da constelação para experimentar, né, mudamos as posições, colocamos o representante aqui dos parceiros em outra posição, mudamos a posição também dos pacientes e num dado momento o representante da empresa ele precisou se ausentar da constelação, ele teve um problema pessoal e precisou sair. Neste momento, quando nós retiramos a empresa, porque eu não tinha outra pessoa no momento para representar novamente, para substituir o representante que precisou se ausentar, algo deslumbrante aconteceu, né? A saída da empresa fez sentido para todos. Fez sentido para o sócio, para a sócia, fez sentido para os parceiros atuais e principalmente para os pacientes. A empresa, como ela está configurada hoje no mercado, ela estava sendo um empecilho para que os pacientes pudessem enxergar os proprietários que também são terapeutas.
E, num dado momento, nós trouxemos o novo plano de negócio, né? Parceiros num outro formato, numa outra formatação de contratação, de vínculo de trabalho. E quando nós trouxemos exatamente este representante, o paciente sente este enfraquecido, né? E fica muito claro durante a constelação que este, que era o representante dos parceiros atuais, era visto pelos sócios como pessoas muito próximas, quase como uma sociedade, né? E esse vínculo começou a ficar muito confuso, né? Tanto que eles chegaram até a constelação para entender o que estava acontecendo aqui, né? Então, no formato em que eles trabalhavam, eles deveriam ficar assim, olha, nesta posição, numa posição de sociedade. Porém, para estes sócios, este formato não fazia sentido. E para este parceiro de trabalho, esta posição para ele era confusa, porque ao mesmo tempo em que ele se sentia precisando de mais, né, ele não tinha. Então havia uma desigualdade, um desequilíbrio no dar e receber aqui. Então fica claro durante essa constelação que a forma como este parceiro de trabalho estava sendo tratado estava sendo errado. Ele estava no lugar errado, né? Com a chegada da nova proposta de trabalho, com parceiros numa outra formatação, com outro vínculo de empregatício, vamos dizer assim, a harmonia se estabelece, né? Os sócios entendem que possivelmente não que a empresa ou a clínica precise se dissolver, mas ela precisa se reinventar, ela precisa passar por um outro momento, um outro estágio, onde os parceiros de trabalho não devem ser colocados como sócios, eles devem ser colocados como parceiros no seu devido lugar. Os pacientes começam a enxergar este formato de uma maneira muito mais tranquila, né? O representante dos pacientes, em determinado momento, inclusive trouxe um sufocamento, se sentia um pouco incomodado, né, com a quantidade de pessoas, quantidade de representantes de barreiras que ele tinha para chegar até aqui, que era a busca da sua terapia, né? Para os sócios e terapeutas, fica muito claro também que um deles estava se colocando muito de forma paternal, maternal em relação aos pacientes. Então ele acabava criando um vínculo de muita proximidade. Num determinado momento, o paciente ele precisava ficar muito perto aqui deste sócio, né? Então, isso fazia sentido para este sócio naquele momento. O paciente só conseguia enxergá-lo, não conseguia enxergar a sócia, não conseguia enxergar o parceiro, não conseguia enxergar a empresa, né? Então, ficou muito claro a configuração de papéis, né, que estavam cada um representando um papel errado dentro dessa empresa, né? Quando você estabelece a ordem, a hierarquia, aonde cada um tem que se posicionar, tudo passa a fazer sentido. A empresa, eles estão já planejando um outro formato, uma outra formatação, eles entendem que o formato atual não faz sentido mais hoje no mercado. O paciente fica se sentindo muito mais próximo e acolhido exatamente com esta formatação. Um olhando os outros, o paciente enxergando os novos parceiros um pouco menores do que os proprietários enxergando o seu parceiro da forma correta e enxergando os seus pacientes da forma que deve. Aqui é como se fosse hierarquia familiar. Os sócios, eles são os pais,
né? Eles são os grandes, eles são os idealizadores. Os representantes aqui, o representante dos parceiros, ele é como se fossem os filhos da relação. Eles estão à frente, né? E menores. Claro que não num vínculo fraterno de uma relação familiar, mas numa hierarquia de grau, né? Maior e menor. E o paciente tendo a sua devida importância e sendo reconhecido, visto e enxergando esta configuração, esta empresa. Este é um exemplo de um estudo de caso, de uma constelação empresarial. Se você tem dúvidas, se foi interessante para você, se você quer saber um pouquinho mais ou deseja levar esta técnica para olhar algum desarranjo, algo que não esteja harmônico dentro da sua empresa, é só entrar em contato comigo. Será um prazer te ajudar.